fugir. Muito bem, olá, boa noite. Esse Chico Buarque que você ouviu aí está fazendo o papel de intérprete no disco do cantor Carlos Careca. A canção se chama Minha Música, e não é do Chico, é do Careca, que é uma das poucas pessoas que levam o Chico a sério como um cantor. Se bem que eu acho que ele é muito bom também, como cantor. O Careca estará aqui no estúdio, e a atriz, quer dizer, já está aqui no estúdio, e a atriz Clarice Nisquet também, para falar de um sucesso estrondoso, o monólogo A Alma Imoral. E é com a Clarice, damas primeiro, é com ela que eu converso primeiro. Clarice, como é que vocês... Aliás, parece uma piada do Woody Allen. Uma peça, um monólogo escrito por um rabino, de repente se transforma num sucesso do teatro que está aí há 4 anos em cartaz. Como é que você explica isso? É um texto que mobiliza muito. Desculpa, eu vou fazer só uma correção. O rabino escreveu um livro chamado A Alma Imoral. Sim, é verdade. No qual você se baseou para escrever o seu monólogo. Você adaptou o monólogo? Eu adaptei o livro para o teatro. E criou esse monólogo em função das frases do livro. Isso, não, é totalmente baseado no livro dele, mas... Então, eu li o livro... É uma meia-verdade o que eu disse. É totalmente meia-verdade. Então, é difícil, né? A gente estava conversando aqui, você perguntou como é que eu explico o sucesso. A gente não explica, né? Tem uma bênção maior também, tem muito mistério em tudo que a gente faz. Eu acho que, assim, eu estreiei no Rio de Janeiro em 2006, numa sala de 50 lugares, no Espaço Sesc de Copacabana. E lá teve um boca a boca estrondoso. Eu comecei a fazer sessões extras dentro do Sesc e logo fui para o Teatro Leblon de 360 lugares. Lá fomos para o horário alternativo, fizemos sucesso. Fomos para a sala Fernanda Marília Pera de 450 lugares. Começou uma ascensão irreversível, né? E ganhamos um prêmio de circulação nacional e depois de 1 ano e meio no Rio de Janeiro, então, tivemos que viajar pelo Brasil. Chegamos em São Paulo, no Teatro Eva Herz, a convite do Dan Stubach, que foi assistir no Rio de Janeiro, disse que estava começando a abrir um espaço cultural, Eva Herz. Enfim, aí eu gosto muito do Dan, fui conhecer, achei o espaço ótimo. E estreamos, então, no Eva Herz. Naquela ocasião. Em 2008. E essa já é a 4ª estreia. Isso, ficamos 2 anos e meio no Teatro Eva Herz, foi muito legal. Fomos para o Teatro Augusta. Essa é a capa do livro, né, Clarice? Isso. Que agora tem até uma outra edição com uma foto da peça, mas enfim, essa legal, hein? É muito legal. Bom, mas aí... Então, aí agora estamos no Teatro Itaim Bibi, estreamos semana passada com patrocínio da Baema, participações. Quero agradecer muito ao Guilherme Afonso Ferreira, agradecer também muito a Débora Seibel, Samuca Seibel, da Livraria da Vila, que desde 2008 me dá um apoio tremendo aqui em São Paulo. Quantos lugares tem nesse teatro? O teatro tem 310, se não me engano. Ixi, vai ser um teatro lindo. Lindo. O Teatro Itaim Bibi é um teatro lindo, tem uma acústica maravilhosa. Talvez ele conheça o... Ela está apontando para o Carlos Careca. O Careca conheça. Tem uma acústica. A gente se sente não só muito bem recebida, assim, pelas pessoas, e, enfim, obrigada, Paulo, pela recepção, mas tem um tratamento acústico tão bonito ali que a gente se sente assim realmente acolhida artisticamente também, pela arquitetura, pelo cuidado. Que eu queria ver, Clarice, trechos da que a gente separou da peça, se já tiverem aí na mão, vocês poderiam soltar. E assim, você adaptou, fez disso um monólogo, mas como é que você conheceu o texto do rabino Newton Bonder? Então, vou falar rapidamente. Assim, eu estava num programa de televisão divulgando uma peça chamada Buda. Inclusive, isso que eu estou falando é o prólogo da peça, mais ou menos toda. Tá. Eu estava numa peça chamada Buda e fui divulgar num programa de televisão no Rio de Janeiro. Então, posso falando enquanto... Claro, pode falando. Aí vocês estão vendo cenas da peça. Daqui a pouco a gente conversa. Aí, então, eu estava lá e o programa tinha um tema, que era qual é a sua religião? Uma pergunta que a apresentadora fazia a todos os convidados, uma mesa redonda. E então estava o rabino Newton Bonder, tinham outros convidados, e eu me intitulo, né, eu me sinto uma judia budista. Posso explicar em outra ocasião, mas eu sou uma judia budista. Complexo. E aí eu recebi um fax naquela época, isso em 2002, eu recebi um fax de uma telespectadora que estava assistindo o programa dizendo que não existia judia budista, que era um absurdo que eu estava afirmando. Ou eu era bem judia ou bem budista. E aí eu fiquei confusa com aquilo que eu não esperava, então perguntaram ao rabino Newton Bonder o que ele achava.
E ele saiu em minha defesa, ele saiu em defesa de uma compreensão do que eu estava dizendo afetivamente, que a gente não devia nunca negar as experiências que os outros trazem, que se eu estava me dizendo judia budista, tinha uma razão. Enfim, ele foi altamente tolerante, altamente receptivo e afetuoso. Isso chamou a atenção. Isso me chamou a atenção, porque ele se queimou com a Dona Leia, que era a telespectadora que me mandou. Dona Leia não gostou da resposta. Não gostou, porque eu achei ele me absolveu, vamos dizer assim, né? Ele disse que às vezes existe, sim, que... Eu separei uma frase da Bárbara Eliodoro, a temível crítica de teatro do Rio, em que tá isso daí exatamente o que você disse. Boa reflexão de Clarice sobre seu judaísmo budista. Então você transformou o livro de Newton Bonda, né, transformou isso nessa reflexão? Você usou as frases de Newton para compor essa reflexão? Isso, porque o que eu quis dizer? O livro é uma reflexão muito profunda sobre a necessidade de transgressão, sobre a necessidade dos rompimentos, sobre a necessidade de nós usarmos esse potencial da sagrada desobediência que existe em nós, seres humanos. Então ele usa parábolas judaicas, histórias do Velho Testamento, mostra como existe a verdade, a moral, as regras, mas que existem milhares de exceções que fazem parte do desenvolvimento da humanidade, da história da civilização, e que a gente não pode ficar rígido numa verdade absoluta. E é tão profundo o texto que é como se tivesse sido a minha resposta. Ser judia ou ser budista, você não pode, mas de repente é uma fase de rompimento, de traições, de necessidades que a sua alma precisa atravessar e romper e sair do lugar estreito, que o livro fala demais sobre isso. O livro já era um sucesso quando você chegou nele? Sim, o livro já tinha vendido bastante. O livro ganhou um prêmio importantíssimo nos Estados Unidos. O melhor livro, no ano que foi lançado, ganhou o prêmio de melhor livro de cultura judaica daquele ano nos Estados Unidos. E ele tem um subtítulo nos Estados Unidos que eu acho que foi um pouco o meu sentimento. Ele é um manifesto espiritual pela desobediência. Que ótimo. Essa desobediência está totalmente atrelada à obediência. Mas como nossa sociedade, nossa vida, a obediência já é um conceito muito arraigado em todos nós, eu enfatizei muito esse potencial de desobediência que nós todos temos. E é um potencial sagrado. Se o homem não desobedecer, se ele não transgredir, se ele não romper, ele não tem como evoluir. A história provavelmente foi feita de grandes desobediências. Grandes desobediências. Eu falo de Moisés, que liderou a travessia do Mar Vermelho. Você pode estar falando da questão árabe hoje também? Eu posso estar falando da questão árabe, exatamente. Posso estar falando da questão da energia nuclear, que nós temos que desobedecer essa energia nuclear e acabar com esse investimento com energia nuclear. Chega, né? Acho que agora, depois desse acidente, está provado que não é um bom chega, caminho. né? Eu estava notando pelas imagens que é uma coisa ali concentrada em você, como o monólogo deve ser, mas muito econômica, me parece, com um figurino que muito bem aproveitado. É um pano preto que ganhou indicação de prêmio, inclusive. O pano preto ganhou indicação de prêmio? O melhor pano preto. O melhor pano preto do tipo. Até me confundi. Que legal. Ganhou a Kika Lopes, o cenário é do Luiz Martins. É o único pano que me cobre a um desnudamento na peça, porque a Cabala tem muito essa questão do oculto, do que é revelado, do que é oculto, do aparente, do que é oculto. Trabalha um pouco com essa estética, vamos dizer assim. Bom, Clarice, a peça está em cartaz então no Teatro Itaim, Bibi. Cultura Artística Itaim. No Itaim. Isso, a Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830. Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, sexta, sábado e domingo. Sexta temos preços promocionais, 40 a inteira e 20 a meia. E sábado e domingo, sábado às 9, domingo às 6, ao preço de 50 e 25. Então todos convidados, obrigado, querida. Todos convidados, muito obrigado. Olha, está confirmada a presença de Michel Houellebecq na FLIP, a Festa Literária Internacional de Paraty, em julho. E o polêmico Houellebecq ganhou o prêmio francês Goncourt do ano passado. Mas é muito polêmico, viu? E morreu hoje o ator que fez o mordomo do Batman no cinema. Mais detalhes no Giro de hoje do Metrópolis.